Chegou quietinho. Bom dia a todos. Agradeço àqueles que tiveram coragem de levantar com aquele friozinho e vir até esta casa receber mais bênçãos da nossa espiritualidade, né? E para levar uma mensagem para casa, para quem sabe refletir na semana. Sempre aparecem oportunidades, dificuldades ou não, de você exercitar aquilo que foi dito no domingo. Então você passa a semana com aquela mensagem e detecta a oportunidade de pôr em prática aquele ensinamento. E a gente só pode agradecer, né? Agradecer pelo país que nós moramos, que é muito abençoado. Agradecer a Deus por estarmos encarnados. Uma situação que é tão competitiva, né? Tem tanta gente querendo encarnar e ainda não consegue. Então, a gente só tem a agradecer. Como diz o tio Lu, a porta dessa casa aberta. Às vezes a gente não está muito bom, mas se esforça, pensa em quem está pior. Né? Então, vamos pedir a Deus agora também, além de agradecer. Nós pedimos a Jesus que permita que a equipe médica desta casa possa visitar todos os hospitais onde haja um grito de dor, todos os lares, os nossos e também de todas as pessoas do nosso planeta. Que a situação difícil que esse planeta vive nesse momento possa ser amenizada, que o ser humano tenha um pouco mais de inteligência para poder salvar a natureza que nos sustenta. E em nome de Jesus nós fazemos a prece que Ele mesmo nos ensinou, como se fosse uma receita para ser feliz e chegar onde nós estamos destinados a chegar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Denise Buffay, seja bem-vinda mais uma vez, palestra esperada o mês todo. Fique à vontade, obrigada. Bom dia a todos, que Jesus nos acolha nas suas vibrações amorosas na manhã de hoje. O evangelho de hoje, ele é inspirado no livro Pão Nosso, é o 7º capítulo e o capítulo se chama A Semente. E esse trecho que o Emmanuel tira para a reflexão de hoje, ele é tirado da primeira epístola aos Coríntios, primeira epístola que São Paulo escreve aos Coríntios. E ele vai falar, ele traz, o Emmanuel, né, ele vai usar a metáfora da semente para tratar da evolução humana. E aí a gente precisa ter esse olhar, né? Então a semente, e aí a gente precisa refletir nessa metáfora, né? A semente, nós conseguimos, né, saber quantas sementes um fruto tem. Você abre o fruto e vai tirando as sementes, e por mais sementes que ele tenha, você consegue identificar quantas sementes um fruto tem. No entanto, jamais nós conseguiremos saber quantos frutos uma semente vai dar. Porque de uma semente gera uma árvore. Então, usando essa metáfora de que a gente sempre vai saber quantas sementes um fruto tem, mas quantos frutos uma semente é possível dela produzir,
a gente pensa nas nossas ações. Vou convidar para que a gente faça uma reflexão sobre as nossas ações. Eu não consigo mensurar a proporção do bem que eu faço, nem do mal que eu faço. Eu não consigo. É impossível. Porque muitas vezes, se nós formos nos lembrar lá do André Luiz, né? O André Luiz, ele atendeu, né, uma senhora, no final do expediente dele, o André Luiz já assim, sabe no final do plantão, quando ele já tinha, né? E aí chega uma senhora com o marido, e o marido muito doente, e a enfermeira insiste com ele. E a enfermeira insiste tanto com ele, que ele vai mais para se livrar da enfermeira do que para fazer a boa ação. Ele foi meio contra a vontade, mas ele era um bom médico. Aí chegou lá, tratou a pessoa, né? Passou a receita, ouviu, atendeu, e foi viver a vida dele. Anos depois, e são muitos anos depois, lá, quando ele já estava na espiritualidade, a única oração que chegava constantemente a ele era dela. Claro, a mãe orava por ele, esteve ao lado dele o tempo todo. Mas de frutos, né? Se a gente for pensar nessa questão assim, olha, ele fez um bem, e ele nem fez um bem imbuído do desejo de praticar o bem. Ele só foi lá e fez. E ela, na espiritualidade, grata a ele, orou por ele, todo o percurso. Essa oração foi fundamental para que ele se estruturasse, porque uma coisa é a nossa família orar por nós, que está muito próximo. Não era surpresa, né? A mãe dele está tão dedicada a ele, ser tão agora uma pessoa de fora. E é nessa perspectiva que a gente tem que observar e analisar a nossa conduta diária, porque nós não temos ideia da proporção de uma palavra que a gente coloca, de um gesto, de um pensamento nosso. A gente não tem ideia. Às vezes, o fato de eu te dar bom dia salvou o seu dia. Não tem aquele dia que nós estamos assim, tão invisíveis, estamos invisíveis até para nós. Aí chega alguém, bom dia, tudo bem? Ouve você 10 minutinhos. Nossa, aquilo te dá um gás, te dá uma energia, e a gente é grato por isso. Então, a pessoa que faz o bem, ela nunca consegue mensurar a proporção desse ato dela. A palavra, as nossas ações, os nossos pensamentos, a gente não consegue. E o mesmo se aplica quando você faz o mal. Você não consegue mensurar a extensão do mal que você faz. Ah, não consegue? Não. Por quê? O ofendido por nós, muitas vezes ele se sente ofendido porque na hora de você entrar cumprimentando as pessoas, às vezes você não é uma pessoa muito atenta. Aí você cumprimenta um, dois, aí quando chegou lá no terceiro, você já esqueceu, você já voltou aqui para outra conversa e deixa o outro lá. E isso muitas vezes causa uma mágoa profunda na pessoa. Um sentimento de exclusão, um sentimento de inferioridade, um sentimento de rancor, aí vai, né, ladeira abaixo. Então, a reflexão de hoje, ele nos convida para a gente prestar atenção no nosso dia a dia, nos processos. A nossa evolução espiritual, ela é um processo. Nosso corpo espiritual é um processo. Nosso corpo material é um processo. Nossa compreensão espiritual é outro processo. E nós somos formados de vários processos. Nosso equilíbrio emocional, ele é construído, é um processo. E como todo processo, ele tem início numa maneira muito, muito silenciosa. Não dá para a gente, né? A Rô começou hoje fazendo a prece dizendo assim, quem conseguiu levantar da cama logo no friozinho, né? Então, quem fez você levantar
sabe, o que te moveu, o que te movimentou para chegar aqui, às vezes é alguma coisa que a gente não consegue nem descrever com palavras. A gente só sabe que surgiu em nós um movimento que nos trouxe aqui. Muitos de nós chegou aqui sem a menor intenção de estar aqui, e doido para ir embora. Outros de nós chegou aqui, nem percebeu, falou, nossa, eu estou aqui. Outros se planejaram desde ontem, e cada um de nós tem uma história. Mas o fato é, em cada um de nós, silenciosamente, teve o início de uma decisão, que era de Deus. Seja ela consciente, seja ela inconsciente. E assim é no nosso dia a dia. Nós temos vários inícios. Os inícios, eles precisam ser respeitados. O Emmanuel vai falar isso, né? Que a gente tem que respeitar o nosso início e valorizar o nosso início. O início de cada determinação nossa, ele é um mistério entre nós e Deus. Porque, por exemplo, aquelas pessoas que determinaram a não comer mais doce, né, por exemplo, né? Chocolatra, né, que tem aí já uma disposição, né, para encontrar conforto naquele alimento, quando ele decide não comer mais ou não tomar mais refrigerante, por exemplo, quando ele decide, é uma decisão. E essa decisão ela surgiu do mistério de uma relação entre nós e o nosso, as nossas necessidades primárias. Então, assim, eu tenho uma necessidade primária de encontrar conforto no chocolate. Eu não sou psicóloga, não quero nada disso. Estamos fazendo comparações, né? Então, eu tenho ali uma necessidade primária, que é de satisfação pelo alimento, e eu decido, em mim vai surgindo um movimento de compreensão. Eu digo, ó, não, eu não preciso só disso. Eu posso encontrar conforto em outras coisas. E aí a gente decide. Por exemplo, nós temos Pedro, né? Ai, Pedro. Pedro foi um companheiro de Jesus muito próximo. Ele passou os 3 anos muito próximos a Jesus, né? Os 3 anos que Jesus fez sua caminhada aqui na Terra como Messias, Pedro esteve muito próximo dele. E mesmo assim, no momento em que se esperava de Paulo, esperava de Pedro que ele fosse dar um testemunho muito claro da companhia, né, da fidelidade dele a Jesus, ele recua. Quando prendem Jesus, perguntam para ele, você conhece esse homem? E ele diz, não conheço. Não conheço e nega 3 vezes. Ele se arrepende, mas a gente sabe que muitas vezes no mundo material a gente toma uma decisão, a gente se arrepende dela imediatamente, mas não dá mais para voltar atrás, as consequências já vão. E isso aconteceu nesse momento com Pedro. E aí Pedro ficou, durante a crucificação, Pedro acompanhou, mas ele estava ali próximo, mas ele não estava tão próximo quanto os outros. Ele ficava à distância, mas ele fixava o olhar em Jesus. E aí, quando ele está, Jesus, durante lá, né, já no final da crucificação, Jesus fixa o olhar em Pedro, e é nesse momento que Pedro aceita Jesus. Existem algumas religiões que ela tem uma expressão que eu acho muito bonita, que é quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. E aí, Pedro aceita Jesus nessa hora. Durante a crucificação, Pedro já profundamente arrependido, o olhar de Jesus resgata dele mesmo. O olhar de Jesus, e isso é silencioso, isso é um mistério, porque nesse momento, Pedro, ele assume um compromisso dele com as suas fraquezas. E ele diz assim para essa fraqueza, você parou aqui. Você parou aqui. E daqui para frente, eu vou começar um novo ciclo. E é o que Pedro faz.
ele inicia um novo ciclo. Esse novo ciclo é fácil para Pedro? Ah, não é. Mas não é mesmo. Não é não. Está pensando? Aceitar Jesus, querer a intimidade, é fácil? Não. Porque é um processo. Nós estamos em processo. Nós não somos seres acabados. E aí, a partir deste momento, Pedro inicia uma nova jornada. Aí Pedro aceita, ele vai passar as consequências, né? Porque todas as vezes que para nós estarmos aqui, a gente abriu mão de alguma coisa, não é? Cada um de nós abriu mão de alguma coisa. E a vida é assim. Eu não consigo ter tudo. Então, para eu ter alguma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. A questão é, do que eu abri mão, eu tenho que ter a clareza de que ele não era tão importante quanto o que eu acolhi. Porque muitas vezes a gente faz a escolha errada, né? A gente escolhe aquilo que a gente não tem certeza que é bom. E aí é onde a gente se enrola. Mas Pedro, nesse momento, assume isso, e aí, dentro do que a gente sabe, dentro das narrativas, né, a respeito do percurso de Pedro, Pedro retoma as pregações. Com Tiago, ele funda a Casa do Caminho, com os outros apóstolos, ele trabalha muito, acolhendo, amparando, e ele vai fazendo toda a sua trajetória até o momento do seu desencarne. Assim somos nós. A semente é esse mistério que existe entre nós e as nossas determinações. Eu determino hoje que eu vou fazer alguma coisa. Eu determino hoje que eu vou fazer evangelho na minha casa, toda semana. Aí a gente começa, né, lindamente. Primeiro dia dá tudo certo, o segundo a gente esquece, a gente dorme, chega a visita, a gente sai. É um caos, até você instaurar dentro da sua rotina, sabe, dentro da sua vida, uma rotina de evangelho no lar. Jesus, parece que você é o, né, parece que você é o antagonista do evangelho no lar. Você é capaz de sentar olhando para o relógio e a hora passa e você não fez o evangelho. A partir daí, então a gente tem que valorizar muito os nossos inícios e entender que os nossos inícios, eles são a gente pode comparar como uma relação muito íntima com Deus, porque nós não queremos, todo início nosso é no desejo de fazer uma mudança. Fez essa mudança? Tá, desejei a mudança? Perfeito. E agora eu tenho que fazer o quê? Qual é o próximo passo? Emmanuel vai dizer que o próximo passo Emmanuel é danado. Eu gosto que ele é danado, porque ele dá receita, gente. Ele dá receita, eu fico impressionada. E aí ele coloca assim, que primeiro a gente tem que primeiro é o ponto de partida, é o nosso início. As requisições justas do trabalho. Ele diz assim, ó, primeiro você tem que começar. Determinou, depois você tem que atender às requisições justas do trabalho. Se você vai fazer evangelho no lar, então você tem que comprar um evangelho ou já ter um, ou pedir emprestado, já tem que ter um. Segundo, você tem que marcar o horário. E você tem que fazer a escolha toda vez. O telefone tocou? Vai tocar, filho. Porque o meu horário agora é esse. Ah, e se alguém morrer? Sério que você jura que nós estamos com esse poder de evitar o mal que vai sofrer? Não vai. Então o horário é aquele. Você tem que aceitar as requisições para o trabalho. Se nós voltarmos para a história de Pedro, não foi fácil na Casa do Caminho. Porque chegou uma hora, eram muitos voluntários, poucas mãos operantes. Muitas pessoas querendo o amparo, poucas dispostas a amparar. E a casa, então, ele teve que atender as requisições. Nós temos, então, eu desejo ir para a academia, então tem que levantar. Tem que levantar. Essa serve para mim. Eu tenho que fazer exercício, então levanta. Levanta do sofá. Eu não tenho moletom. Vai sem moletom, mas anda. Primeiro, né? Então, nós temos que entender que no nosso processo evolutivo,
tomar a decisão é o início, mas eu tenho que atender os requisitos. Eu tenho que atender os requisitos do trabalho. Então, se é fazer o evangelho no lar, se é ver o espiritismo, se é mudar de... O que eu quiser fazer da minha vida, eu tenho que entender. Eu tenho que fazer. Eu tenho que operar. Eu tenho que atender os requisitos do trabalho. Depois, Emmanuel vai dizer que tem os lugares próprios. Aí você fala, oi, que é isso? Os lugares próprios. O que é um lugar próprio? Eu tenho que entender que o meio que eu estou, ele pode me influenciar, mas ele não determina a minha decisão. Ele não determina a minha decisão. Ah, eu quero caminhar. Na pandemia nós não demos um jeito. O pessoal não fazia academia dentro do banheiro, né? Fazia academia, corria dentro do apartamento. Por quê? Porque havia o lugar, o ambiente que eu estou, ele pode até me influenciar, mas ele não determina. Ele não determina quem eu sou. Ele me influencia, mas ele não determina. Os lugares próprios. O que a gente precisa entender é que o lugar que eu preciso estar, onde o meu coração estiver. Onde Jesus já diz, né? Onde seu coração estiver, lá vai estar o seu tesouro. É o ambiente físico ou é a minha casa mental? É o ambiente físico ou é a minha mente, ou é o meu pensamento, ou é a minha saúde mental que me determina? O meu lugar não é a minha casa, onde muitas vezes eu não encontro apoio para fazer evangelho no lar, que muitas vezes me estimula a ser mais egoísta do que eu já sou, que muitas vezes me estimula a ira. Não é essa. É a minha mente. Não é porque todo mundo faz errado que eu vou fazer. Eu sou obrigada a fazer o errado? Não. Eu vou sofrer essas consequências? Vou. Sofrer as consequências. Ai, todo mundo pega nota fiscal adulterada por imposto de renda. Eu sou todo mundo? Não, eu não pego. Ah, mas eu vou ter que pagar, então paga. Dai a César o que é de César. Então, o lugar, ele nunca foi fixo. Ele é a nossa casa mental. Ele é a nossa zona de vibração. Ele é a nossa região, nosso padrão vibratório. Onde os meus pensamentos estão navegando. Por onde meus pensamentos estão inseridos. Porque eu também não posso ir para onde os meus pensamentos. Eu tenho que determinar para onde meu pensamento vai. Nem que seja na força da fé, da determinação. Ah, eu não gosto de ouvir palestra que dá um sono danado, né? Às vezes tem épocas que a gente liga e vai falando aí. Liga o Haroldo Dutra, liga o Arthur Valadares e deixa eles falarem. Vai, né? Ah, mas alguma coisa a gente absorve. A gente sempre absorve. Então, não é o externo que nos faz. Na verdade, quem nos faz somos nós. E aí o último que ele vai colocar são os tempos adequados. E aí é onde nós estamos perdendo muito. Nós estamos num século que os nossos vídeos de 3 minutos estão longos. Então, porque foi encurtando, né? A gente assistia vídeo, a gente assistia filme de 2 horas, olha que delícia. Assistia filmes, né? Aí depois veio vídeos mais de 15 minutos, de 30, depois de 15. Hoje, 3 minutos. E nós não temos paciência para isso. O que acontece? Nós não respeitamos mais o tempo. A gente quer milagres que contrariem a lei de Deus. Porque Deus respeita os tempos. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. Tem o tempo que eu vou iniciar uma etapa da minha transformação. E aí, nesse tempo, eu vou tomar uma decisão, eu vou aceitar o que precisa ser feito para sustentar essa decisão. Eu vou ter um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional para poder dar prosseguimento nessa minha decisão e vai ter um tempo. E vai respeitar o meu tempo.
Só que nós não. A gente acha que as coisas vão acontecer na nossa vida e que nós vamos nos transformar em menos de 3 minutos. Do jeito que a gente vê um videozinho. A gente vê aqueles videozinhos que o pessoal fazendo reforma de casa, reformando jardim. Não é. Para você fazer aquilo, é muito tempo. Mas a gente acha que é daquele jeito. A gente acha que conosco... Eu não deixo de ser orgulhoso de um dia para o outro. Eu não perdoo de um dia para o outro. Perdão é um processo. Primeiro eu tenho que querer perdoar. Assim, eu vou te perdoar. Ai, você aprontou comigo, mas eu vou te perdoar. Primeiro tem que ter essa determinação, ó, vou te perdoar. Segundo, entrar no movimento, analisar a situação, analisar os dois lados, analisar a discussão, buscar apoio do evangelho para que você possa perdoar, se inspirar. Você precisa estar com o seu pensamento organizado, pelos ensinamentos de Jesus. O que Jesus diz? Perdoa. Ele não está dizendo assim, escolhe um para perdoar. Ele está mandando perdoar. E nós, dentro do Espiritismo, o que a gente compreende? Que o perdão liberta. Liberta o ofendido, liberta o ofensor. E eu só tenho que decidir. Não importa se eu estou do lado do ofendido ou se eu estou do lado do ofensor. Eu preciso querer a libertação. Então, eu quero a libertação, então começa. E aí tem que ter um tempo. Tem que respeitar o tempo. 1 dia, 2, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Uma existência. Tudo bem. Porque Deus, ele não tem pressa. Ele não tem pressa porque Deus, ele não precisa, na seara dele, de aparência. Ele não faz questão das aparências. Ele faz questão das coisas verdadeiras. E ele sabe que uma semente, ela leva muito tempo para poder germinar e para poder dar fruto. Quantos anos leva uma árvore para dar fruto? Não existe nenhuma árvore dá fruto em 1 mês. Por mais que a gente queira. E não vamos ser nós que vamos contrariar a natureza. Contrariar o processo evolutivo. Nós precisamos de tempo. Agora, não é um tempo que a gente vá levando com leviandade. É um tempo em que vai ser um tempo de idas e vindas. É um tempo em que eu vou refletir, e muitas vezes eu vou chorar, por compreender, né? É um tempo que eu vou compreender o meu papel numa situação difícil, eu vou compreender o papel do outro também. É um tempo em que eu vou usar o Evangelho de Jesus em mim. Porque no outro a gente aplica facinho, mas a gente precisa aplicar em nós. Então hoje, quando o Emmanuel nos chama para essa reflexão sobre o processo e a importância da gente entender o processo. E a gente precisa valorizar os nossos inícios. Os nossos inícios são muito importantes. A gente caminha pela evolução com uma lista enorme de ações iniciadas e não acabadas. E a gente não acaba por falta de disciplina. Disciplina. Então, quando às vezes nós podemos olhar quantas decisões nós tomamos, quantas iniciativas a gente tem, e quantas estão paradas, ou porque a gente não quer os recursos que a gente precisa, ou porque a gente ainda não organizou, não nos organizamos para esse processo, ou porque a gente quer acelerar o processo. E a gente não pode. Eu não perdoo de um dia para o outro. Não é um passe que vai fazer eu perdoar. Não é uma reflexão evangélica que vai me fazer perdoar. Não é água fluida que vai me fazer perdoar. Tudo isso é um conjunto. Então tem o evangelho, tem o passe,
tem água fluida, tem a prece à distância, tem os livros, tem tudo são todos esses recursos são recursos para nos auxiliar neste processo. Mas a gente tem que entender que quando que a disciplina se faz necessária. Porque senão eu vou ser só uma aparência. É igual aquelas árvores que crescem muito, mas a raiz está na flor da terra. Deu um vento, levou. Agora, às vezes você tem aquela árvore mirradinha, pequenininha, né, mas a raiz está profunda. O vento vem, enverga, leva para lá, leva para cá, e ela não quer. Por quê? Porque está estruturada em raízes profundas. E uma raiz profunda, ela vem de uma disciplina. Pensa o quanto essa raiz se esforça todos os dias para ela se aprofundar a ponto de que todo o externo não altere o seu projeto inicial. Então, meus irmãos, cada um de nós temos muitas sementes e somos sementes. Cada um de nós somos sementes. Nossos atos e os nossos atos, ainda equivocados, a gente não consegue mensurar a extensão dele. Mas uma coisa é fato. Se nós tivermos disciplina, se nós compreendermos o processo, vai ficar mais fácil. Em breve a gente consegue contabilizar isso de uma maneira mais natural. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que a gente possa passar a segunda parte do trabalho com as bênçãos de um amparo de Deus. Graças. Então vamos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecer por mais um dia a porta dessa casa estar aberta, agradecer pelos nossos protetores, pelos protetores da casa que mantêm essa harmonia, agradecer por estar iniciando mais uma semana, por Deus emprestar mais um dia esse corpinho para a gente, e que a gente possa pôr em prática o que aprendemos aqui hoje e que possamos levar para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.